Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo. Você pode participar conosco, você está participando por um meio, mas pode participar pelo canal 126 da Embratel, pelo canal 85 da Sky Livre e pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. No capítulo passado, ou no episódio passado, nós finalizamos alguma coisa ainda sobre Israel e entramos na terceira viagem. A terceira viagem ela é longa, cheia de detalhes, mas falamos de forma aqui simplificada, tocando nos pontos que consideramos importantes. E estamos no final da terceira viagem, porque não há um divisor claro entre a terceira e a quarta viagem. Aliás, a quarta viagem, alguns até nem chamam de quarta viagem, chamam de viagem de Paulo a Roma. Mas nós vamos ver aqui, no decorrer da descrição dos fatos que ocorreram, que o apóstolo Paulo vai permanecer um longo tempo ainda na região de Israel e arredores. E para falar da quarta viagem, nós vamos fazer a tomada ainda no final da terceira viagem. E aí nós vamos entrando na chegada de Paulo a Jerusalém, quando se dá início à chamada quarta viagem. Estão aqui conosco para participar deste programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E o pastor Serlon, historiador, professor de História. Paz, senhores irmãos. Nós gostaríamos de iniciar, então, lendo um texto da palavra que está em Atos, capítulo 21, não é? Verso 4, aliás, verso 3. Observem que Paulo está chegando, vou pedir para colocar o mapa aqui. Ele está saindo da região da Ásia, do porto de Pátara, em direção a Israel. Mas ele vai passar por Tiro, por Ptolemaida, trajetos todos próximos e rápidos. Cesareia e, por final, chega a Jerusalém. Então, o texto da palavra, 21:3, diz assim: indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. Então a própria palavra, de forma resumida, já está dizendo o que aconteceu. Ele chega em Tiro, permanece aqui 7 dias. E os discípulos que lá estavam, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Nós vamos ver adiante que Paulo vai ser preso. No meio do caminho haverão outras profecias. Então ele estava dizendo aqui que ele ia passar por dificuldades chegando em Jerusalém. Agora, vem uma pergunta aqui, né, que eu posso deixar aqui para os irmãos aqui responderem. Eles, pelo Espírito, disseram que Paulo não subisse a Jerusalém, porque esperava prisões, perseguições, até espancamentos. Então dissesse que não subisse. Mas ele subiu. Ele desobedeceu ao Senhor ao fazer isso? Pastor Serlon? Não, com certeza ele não desobedeceu ao Senhor, né? Então nós temos até algumas correlações, né? Quando o Senhor Jesus ele vai para Jerusalém para ser entregue aos gentios, né? Isso. E Paulo recebe também a profecia de Ágabo, de que ele também será entregue nas mãos de gentios, como está em Atos capítulo 21, versículo 11. Então era um plano de Deus que Paulo fosse para Jerusalém, que ele passasse pelo que passou,
Tanto é que quando Paulo for preso, em um determinado momento da sua prisão, antes de ir para Roma, o Senhor Jesus vai falar com ele, vai confortá-lo, dizendo que importava que ele fosse a Roma. Então, na verdade, não há uma contradição, né? As profecias que Paulo recebeu não foram profecias, você está proibido pelo seu dia a Jerusalém, mas você vai sofrer, as perseguições virão, a prisão, aquilo que ele iria ter que suportar naquele momento. Ele estava disposto a isso. A resolução de Saulo, né? A firme resolução, o firme propósito de que na vida dele se cumprisse a missão para a qual ele foi chamado. É por isso que quando ele chegar aos seus últimos dias, ele vai poder dizer que completou a carreira, né? Perfeitamente. Então eles estavam em Tiro. Os discípulos advertiram que esperava para ele prisões, lutas, dificuldades. Mas Paulo estava muito definido, disposto até a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Eu acho que nessa situação, Antônio Carlos, é que muitos de nós não queriam nem ir. Não, o negócio vai ser difícil, não vamos para lá não. Mas ele enfrentou a si mesmo. Paulo, esse profeta, aqui o profeta Ágabo, né, que falou, vai acontecer isso com você lá na cidade, você vai. Mas ele não desistiu não, foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Agora, interessante também nesse texto, eu queria lembrar aqui, que Filipe, né, as 4 filhas que profetizavam. Então aqui as mulheres já sendo usadas aqui, eu não lembro de outro texto na Bíblia que mostra as mulheres sendo usadas em profecias, e aqui mostra as 4 filhas de Filipe, as 4, todos profetizavam. Aqui não fala as profecias que ela entregava, eram donzelas, né? Filhas donzelas que profetizavam, aqui 21:9, né? Atos 21:9. Então você vê aqui as mulheres já sendo usadas aqui na igreja, no início da igreja aqui. Hoje mais do que nunca, né? As irmãs são usadas em tudo aí, né? Tudo. Mas nos dons espirituais, elas sendo usadas, essas jovens aqui, né? Filhas de Filipe, era uma bênção. E lembrar também que os irmãos ali, né, você leu aqui o texto anterior, em Atos 21:5, fala que eles ajoelharam na praia e oravam, né? Isso é uma coisa que muitos de nós já fizemos ali na praia mesmo, a pessoa o espaço que tinha, estava em oração na praia, onde quer que seja aqui. Então, o fato interessante que eu vejo, Antônio, eles aqui, o Serlão também, eu vejo aqui, eles decidirem, o apóstolo Paulo decidir, está pronto para sofrer. Pronto para sofrer, que às vezes não estão prontos para sofrer, não, vocês não estão prontos, mas ele estava pronto. Falou, não, estou pronto. E tanto é que veio a profecia, ele falou aqui a resposta, que fareis vós chorando, quebrantando-me o coração, 21:13, né? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Porque o profeta e os irmãos entregaram as profecias, ficaram, pelo texto aqui, mostra que eles ficaram chorando. Paulo, você vai para lá na situação toda? Não, eu vou lá enfrentar isso. Não aí tem entra negócio, o componente humano, né? Exatamente. Diante da profecia, os irmãos com amor por Paulo, né? Dizendo, não vá, Paulo, né? Ágabo chega a usar a cinta de Paulo, prender nas mãos, né? Usando até um comportamento que era comum em profetas do Velho Testamento, que ilustrava as profecias com situações físicas. Mas Paulo vai dizer aqui no versículo 14, faça-se a vontade do Senhor. O homem que antes da sua conversão era disposto a matar para combater o nome de Jesus, agora está disposto a morrer por Jesus. Só uma colocaçãozinha, o pastor Luiz Eugênio, né, quando falou das 4 filhas de Filipe, o evangelista, esse Filipe é aquele mesmo que evangelizou o eunuco, né, no capítulo 8 de Atos. E se elas foram as primeiras mulheres mencionadas na Bíblia como profetisas, no Velho Testamento houve profetisas, né, como Débora, por exemplo, né, lá no livro de Juízes. E no Novo Testamento, em Lucas, os primeiros capítulos, fala de Ana, que estava no templo, e a Bíblia se refere a ela como profetisa também. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, do Pentecostes, né, quando começa de fato a era da igreja, eu acredito sim, Luiz Eugênio, que seja a primeira menção a mulheres profetizando. Exatamente. Porque você lembrou bem desse Filipe, porque tem 3 Filipes citados na Bíblia aqui, né? Tem o Filipe apóstolo, né? Esse é o Filipe apóstolo aqui dos 12, né? Sim. E tem o Filipe o evangelista, que esse aqui era um dos 7 diáconos, né? Perfeito. Que é exatamente esse está falando desse Filipe aí, né? Uhum. E tem o Filipe aqui também, o tetrarca da Tuteia, né? Itureia, né? Esse aqui era irmão de Herodes, Antipas. Isso. Então são os 3 Filipes citados, mas estamos falando desse Filipe aqui, o evangelista, né? Exatamente. E tem as filhas
que profetizava ali. Rapaz, maravilha, né? Ter uma família assim, né? E nas aulas sobre o ministério, né, eu me lembro até que falava, quando fala dos 7 diáconos, né, em Filipe, como dos 7 diáconos, ele vai para Samaria, lá no começo do livro de Atos, ele vai na condição de diácono, né? E aí dá-se a entender aqui com essa passagem que o Senhor havia o chamado para o ministério, né? Ministério de evangelista. Perfeitamente. Bom, então, aqui fazendo uma breve recordação, Paulo chega em Tiro, vai a Ptolemaida, passa um dia, depois chega em Cesareia, onde houve essa descrição do profeta Ágabo. E Paulo, ele se dispõe, dizendo que ele está disposto até morrer pelo nome do Senhor Jesus, ele se dispõe a ir a Jerusalém. E de lá, aqui as coisas, na história do cristianismo, quando se descreve essas viagens e cartas, são de forma simplificada. Ele chega em Jerusalém e ele foi direto à casa de Tiago. Esse Tiago era irmão de Jesus. Exato, dirigente da igreja de Jerusalém naquele momento. Dirigente da igreja de Jerusalém nessa ocasião. E contou para os discípulos tudo o que aconteceu nas suas viagens, não é? Ele fez um relatório, tal, e todos glorificavam o nome do Senhor, e desde a viagem anterior, Paulo ele estava com destino a Jerusalém, porque ele tinha uma consagração para entregar em Jerusalém. Mas aí ele foi advertido pelos discípulos que Paulo passou a ficar conhecido na Ásia, em todo o Império Romano, porque ele pregou a palavra no Império todo. E todos os judeus contrários a ele estavam preparados e procurando para achá-lo, para prendê-lo. Então os discípulos recomendaram advertir a Paulo que ele tivesse todo o cuidado, e alguém dos discípulos disse que havia alguns homens que estavam com voto, e no voto eles raspavam a cabeça, e que Paulo também deveria fazer, demonstrando com isso que ele estava dentro também, observando a lei de Moisés, e entraram no templo. Mas vieram os judeus da Ásia, o identificaram, criaram um tumulto tão grande que tiraram ele e outros do templo, primeiro removeram do templo, e depois partiram para um espancamento. Mas houve a intervenção dos soldados, e o tribuno com soldados, aliás, aqui sempre procuramos especificar alguns termos usados, o tribuno era o comandante das tropas, né? O tribuno era o comandante das tropas. Então o tribuno interveio com os soldados e tirou Paulo e foi levando para a fortaleza, que era a prisão. Vai-se observar na descrição do texto que tinha uma escadaria, né? Na fortaleza tinha uma escadaria. E Paulo já tinha apanhado e foi salvo por esses soldados, né? E na escadaria Paulo pediu ao tribuno para que ele desse uma palavra. Ele queria dirigir uma palavra a todos aqueles que se levantaram contra ele. E lhe foi permitido que ele se expressasse. Algum dos irmãos quer falar sobre essa palavra? Está até descrito no texto aqui. A partir do versículo 37, né? Quer mencionar aí, pastor Serlon, o que aconteceu? Então ele chega na escadaria da prisão, é permitido que ele dirigisse a palavra à multidão que estava lá. O versículo 37 diz, né? E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Então, é interessante essa questão da comunicação, né? Nós estamos falando de Império Romano, os romanos falavam latim, mas a língua universal que coligava todo o império, que amalgamava o império, era o grego. Então ele perguntou: você sabe falar em grego? E Paulo sabia se comunicar assim em grego, obviamente, mas ele profere o seu discurso
em sua defesa, diante daquela multidão de judeus religiosos que estavam enfurecidos contra ele, ele vai pregar em hebraico. Ele vai falar no hebraico. Então ele faz o discurso em sua defesa. E uma coisa que chama muita atenção, Paulo fala, o ponto de partida, o ponto de ignição do discurso de Paulo em sua defesa é a experiência que ele teve com o Senhor Jesus. É muito interessante, né, pastor Luiz Eugênio, pastor Antônio Carlos, como sempre que Paulo tinha a oportunidade, ele falava, né, da voz que falou com ele, da luz que brilhou no caminho dele, quando ele ia para Damasco, essa experiência que tanto marcou a vida de Paulo. E na nossa vida, mesmo nos momentos de maiores perseguições, de maiores sofrimentos, muitas vezes por amor ao Evangelho, né, nós nos lembramos da nossa experiência, isso nos dá autoridade, nos dá autenticidade para pregar e para testemunhar. Na verdade, esse discurso, né, nós sabemos que esses subtítulos que tem em algumas partes da Bíblia não são parte inspirada das Escrituras, né? São, tendo até que foi uma permissão de Deus que existam para poder facilitar a organização da Bíblia, mas esse discurso de Paulo, como está descrito aqui, e na verdade é um testemunho de Paulo. Ele testemunha daquilo que foi o Evangelho na vida dele. E ainda que aquela audiência, né, aqueles homens que estavam ali atentando contra a sua vida não tenham, né, sido alcançados por aquela palavra, mas ficou ali o testemunho de um homem que era um religioso como eles e que agora tinha o Senhor Jesus, o Espírito Santo em sua vida. E é interessante que ele cita, inclusive, a situação de Estevão, né? Ele cita nessa pregação, né, a morte de Estevão, né, que também foi apedrejado pelos religiosos. É muito interessante essa passagem aqui. Antes aqui, Paulo, o senhor Paulo repete descido do concílio a Jerusalém, lá, aqui no Atos 21, 25, fala, quanto aos gentios, aqueles estão chegando novos, convertidos, que creram, que já transmitem decisões para que se abstenham das coisas contaminadas, né? Sacrificado a ídolos, sangue, e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então aqui, o que já tinha decidido antes, Paulo aqui já coloca o que realmente, o que valia mesmo para os cristãos, não a lei mais, mas que valia esses pontos que ele falou que devia observar, né? Paulo fez menção, repetição aqui, né? Do que já tinha sido decidido em Atos 15, né? Parece que Atos 15 lá já tem a referência, né? Então, exatamente. Mas continuando aqui, Celão, pode continuar a sua fala aí. Não, era só essa observação mesmo. Certo. Bom, então, na verdade, Paulo não conseguiu nem terminar o discurso dele, porque foi interrompido quando ele chegou falando da experiência dele, que Jesus lhe apareceu e que falou com ele. Começou o tumulto novamente e os soldados tiraram Paulo, levaram para dentro da fortaleza, e o tribuno ficou tão espantado com a irritação dos judeus contra ele que mandou que o examinasse com açoites para saber o que ele fez para gerar tanta irritação e tanta contestação com relação às coisas que ele falava. Então Paulo disse: é lícito açoitar um cidadão romano? Aqui então se vê, né, que uma coisa interessantíssima, né, no Império Romano era a cidadania, né? Exatamente. Né? Porque a cidadania, quer dizer, é uma coisa até estratégica do Império Romano, não é? Porque o cidadão romano, ele tinha prerrogativas, não é? Ele tinha prerrogativas. Não se pode, ele tinha proteção. Então observa como que isso fortificava o império, porque todos queriam ser cidadãos romanos, porque gozavam da proteção do império. Então ele era um meio também de fortificar o império, mas também dava proteção. Aí o tribuno perguntou: você, cidadão romano? Sou lá de Tarso, da Cilícia. Eu sou de nascimento. Aí que é o problema, né? Os antepassados dele tinham obtido a cidadania, né? Os antepassados dele, então, tinham obtido a cidadania e transferiu-se ele por nascimento, né? Por nascimento, não é? E
ficou preocupado, começou a tratar Paulo com brandura, até preocupado por ter havido colocado cadeias na mão dele, porque não podia fazer isso com o cidadão romano. Aliás, outra prerrogativa que vai ser anunciada logo mais adiante, já que estamos na cidadania, o cidadão romano ele não poderia ser condenado sem que tivesse duas coisas importantes no Império Romano. Primeiro, tinha que ter os seus acusadores na sua presença e falar qual era a acusação contra ele. A presença dos seus acusadores era a primeira coisa. E a segunda coisa, ele tinha direito de se defender. Então, os acusadores tinham que estar presentes. Ele não era condenado se os acusadores não comparecessem na frente dele e dissessem o que ele fez e o acusassem. E de outro lado, ele tinha o direito de defesa. E o juiz, que geralmente no caso lá era o governador, né? Era o administrador, também chamado de pretor, né? Ele também era juiz. Ele decidia, ouvindo as partes, ele decidia o que fazer. Bom, depois disso, o tribuno, que por sinal tem o nome dele aqui, né? É Cláudio Lísias. Isso. Nomes romanos, né? Cláudio Lísias. Aí ele resolveu levar Paulo ao Sinédrio, para ser ouvido pelo Sinédrio. Pedir aqui aos irmãos aqui que fale alguma coisa. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a cúpula religiosa judaica, né? Eram os principais anciãos, os principais líderes religiosos judaicos. É interessante porque o Paulo, né, na inteligência do Espírito Santo, na sabedoria, quando ele fala ao Sinédrio, nós vamos ver aqui no versículo 6, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou ao conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então vejam a habilidade, né, a inteligência, a sabedoria que o Espírito Santo deu a Paulo nesse momento, porque ele soube até mesmo usar das divisões, das facções religiosas que havia dentro do Sinédrio. Então o Sinédrio era um grupo composto por lideranças reconhecidas pelos judeus como profundos conhecedores da lei, só que composta de maneira heterogênea. Tinha os fariseus, dos quais Paulo tinha sido originalmente participante, e os saduceus. Saduceus é uma coisa muito esquisita, né? Saduceu não acreditava em anjo, não acreditava em ressurreição, em vários aspectos, em espírito. Então ali ele pôde, né, mais uma vez, falar se defendendo. E não havendo argumentos que justificassem ele matar Paulo, se estabelece uma situação interessante ali, né? Um grupo de judeus, um grupo de homens, elas vão fazer um jejum para matar Paulo, né? Como é que é isso aí, pastor Antônio Carlos? Então aqui o Sinédrio era composto por 71 pessoas, né? Isso. 70 desse grupo heterogêneo, mais o sumo sacerdote, né? Porque estava no Velho Testamento ainda. Exatamente. Totalmente na lei. Quer acrescentar alguma coisa aí, pastor? Não, o Sinédrio era o Supremo Tribunal lá deles na época. Né? Nós temos o Supremo aqui no Brasil, era o Supremo Tribunal. Mas só é que tinha os líderes religiosos, fazia parte desse Supremo lá, certo? Embora sempre tenha aí. Mas aí, um grupo grande para julgar as causas criminais, julgava as causas criminais, as causas cíveis também lá em Israel, esse Sinédrio. Tinha essa composição religiosa e era, vamos dizer, era um grupo mais religioso mesmo, né? Porque era um grupo grande, mais de 70 membros aí nesse Sinédrio aí. Tinha os sacerdotes, né? Aqueles que compunham o Sinédrio ali, a corte suprema da lei judaica, né, na época, né? O Sinédrio foi extinto, né? Depois de um tempo já não existe mais Sinédrio, né? Foi extinto, acho que eu não lembro o século foi extinto o Sinédrio, mas o Sinédrio ele não chegou a... Hoje não existe mais Sinédrio, né? Não existe mais. Mas foi uma época em que usava muito a lei para julgar as causas das pessoas. Agora, os judeus, o apóstolo Paulo, ele tinha a cidadania, né? Então eles tinham que ter um cuidado com ele ali, né?
Que até prenderam uma vez, ficaram com medo de algo que vai acontecer com ele. Você lembra aquela vez que foi preso? Que mandaram, manda o que me prendeu, vim me tirar daqui agora. Não vou sair daqui assim, não. Ele colocou as imposições dele também, né? Filipos, né? Exatamente, isso aí. Mas, então, Paulo não foi condenado pelo Sinédrio. Houve uma divisão entre eles, uma discussão grande, virou um tumulto e o tribuno manteve Paulo ainda na prisão. E, paralelamente, um grupo de judeus insatisfeitos, profundamente radicalizados com o assunto, resolveram fazer um jejum. 40 deles fizeram um jejum dizendo o seguinte: nós só voltaremos a comer depois que Paulo estiver morto. Agora, olha que coisa interessante, né? Um jejum para matar. Jejum. Consagração para matar, né? Bom, são essas coisas religiosas que aconteciam ali entre eles. Então, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu a conspiração, correu, pediu para falar com Paulo, foi concedido, ele transmitiu a Paulo, Paulo disse: procure o tribuno e fala a ele. E o sobrinho de Paulo contou a história ao tribuno, e o tribuno ficou muito espantado com essa revolta toda. E já tinha entendido que Paulo não tinha cometido nenhum crime, que era questão mesmo religiosa. Então resolveu, ele estava em Jerusalém, mandar Paulo para Cesareia. Aqui ele vai fazer um preparo para mandar Paulo 400 soldados, pastor Serlon. É um número grande. Aqui tem no versículo 23, né? 3. Atos 23, 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Dependendo da interpretação, é no mínimo 400 soldados mobilizados aqui, né? Aí tem uma diferença de interpretações se esses 70 cavalos seriam entre os 200, mas pelo menos 400 soldados ali. Não era uma coisa normal, tá? O Império Romano mobilizar digamos assim, um contingente uma escolta dessa, né? Uma escolta dessa, porque o assunto havia tomado de fato uma dimensão muito grande. Podemos dizer que Jerusalém estava impactada, empolvorosa com isso aqui. Até porque havia um medo, né, das autoridades que representavam o Império Romano, daqueles que eram ali constituídos, de que a situação não saísse do controle para que não houvesse uma revolta ali, alguma coisa que o Império pudesse interpretar como uma revolta, como uma sedição. Colocamos você para tomar conta e você deixou acontecer uma sedição, então as consequências políticas poderiam ser muito graves para quem estava constituído ali como autoridade. Porque também a preocupação cidadania romana de Paulo, né? Com quem estava mexendo, né? Agora é interessante que no versículo 16 do capítulo 23 fala sobre: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou à fortaleza e tudo avisou a Paulo. Sabe? O filho da irmã, não fala o nome da irmã, nem que é o nome do filho da irmã dele, mas a família dele está representada aqui, né? A família de Paulo. Está aí. Isso. Agora, então aqui, pode falar. Interessante uma coisa, quando nós lemos assim, é importante que se diga, até para o esclarecimento aqui dos irmãos, que nesse momento o Império Romano ainda não tinha uma perseguição sistemática aos cristãos. Tanto é que na maioria das vezes que essas questões de Paulo eram apreciadas por autoridades romanas à luz do direito romano, eles diziam: olha, não vejo nenhum mal, nenhum crime, nenhum delito no que ele está fazendo, não. Tanto é que Paulo, ele não foi condenado por nenhum deles, né? Ele exerceu o seu direito de defesa, exerceu das suas prerrogativas como cidadão e não foi condenado até aqui em nenhuma situação, porque o cristianismo não era perseguido, não era ilegal. Mais adiante, né, a partir do governo de Nero, é que vai começar a instituição da perseguição estatal ao cristianismo. Então Paulo ainda tinha um ambiente que lhe propiciava se mover, né, dentro desse contexto. Perfeitamente. Então, o Cláudio Lísias, o tribuno,
o comandante das tropas de Jerusalém, que tinha uma responsabilidade muito grande sobre Paulo, e também já comentado aqui sobre os tumultos que aconteciam, que não era bem visto pelo imperador, não é? Ele tinha que manter a ordem, a paz. Ele leva Paulo de madrugada para Cesareia, só que eles haveriam de chegar numa cidade chamada Antípatris. No meio do caminho, não está aqui, mas entre Jerusalém e Cesareia, tinha uma cidade chamada Antípatris, onde eles levam Paulo até ali e não iam parar, ia prosseguir a viagem. Uma parte da escolta retorna e outra parte leva Paulo para Cesareia, porque Cesareia, aqui é chamada de Cesareia, tem outra Cesareia lá no norte, que é a Cesareia de Filipos, fica lá no norte de Israel. Essa aqui é identificada como Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, que era a sede do Império Romano ali, a sede provincial do Império Romano. Não era em Jerusalém, era em Cesareia. Não é? E ali estava o governador, o pretor, governador, que era chamado de Félix. E Cláudio Lísias envia Paulo com uma carta. Será que nós achamos essa carta aqui? Versículo 26 do capítulo 23. 23 a partir do 25, né? E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadez que o livrei, informado de que era romano, e querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Ele prossegue falando que estava enviando Paulo aos cuidados ali da fortaleza de o Sinédrio julgava de acordo com a lei de Moisés, né? Seguia a lei de Moisés para julgar. Nós temos aqui o Código, a Constituição do Brasil, o Código Civil, o Código Penal. Eles tinham lá o código, era a lei de Moisés, que julgava tudo pela lei de Moisés, né? O Sinédrio judaico é isso aí. Perfeitamente. Então, Paulo é conduzido até Cesareia e recebido pelo governador Félix. Félix lê a carta, manda colocar Paulo na prisão. Uma observação aqui, hein? Bom, coloca Paulo e diz que vai ouvi-lo oportunamente. Porque vão deixar isso ficar para o próximo episódio. Mas tinha residência oficial do governador, que era chamado de pretório, né? Só que esse pretório, essa residência oficial, não era simplesmente uma casa de moradia, era um complexo onde havia vários compartimentos, havia salas de reuniões, havia sala de audiência, havia inclusive prisão. E Paulo foi colocado lá no pretório, aguardando uma providência que viria em seguida pelo governador. Algum comentário mais a respeito do assunto até aqui? Não, a gente pode desenvolver o restante no próximo episódio, né? Pastor Eugênio? Não. A questão aqui era a questão sempre religiosa aqui do julgamento deles aqui, né? Então, eles levaram o Paulo para essa questão aqui, para esse julgamento. E é interessante aqui lembrar aqui, Antônio Carlos, que aqui no versículo capítulo 24, ordenando, 24:8, ordenando que seus acusadores viesse à tua presença, tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. E os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Então aqui a acusação contra Paulo. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender, visto que pode verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E não me achar no templo, discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas
ou fosse na cidade. Então Paulo que se defendendo, que ele não fez motim nenhum, ali é uma revolta contra ele, porque ele estava pregando ali, mas os que seguiam a lei e tudo ali, mas ele não estava, né? Essas acusações, nem pode, versículo 3, nem podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Paulo se defendendo das acusações dele aqui, né? Certo. Então o pastor Luiz Eugênio deu uma pequena adiantada aqui no assunto, mostrando que o governador Félix chamou o Conselho dos Judeus para que se pronunciassem e que Paulo, presente, também se defendesse. E, tendo ouvido, ele disse assim, olha, eu ainda não vou decidir, eu vou ainda chamar o tribuno Cláudio Lísias, porque eu quero ouvi-lo também, quero ouvir o parecer dele. Então ficamos aqui para o próximo episódio, o desenrolar da defesa da prisão de Paulo em Cesareia, sua estada lá por algum tempo. Nós agradecemos aqui a participação do pastor Luiz Eugênio, pastor Serlon, Pai, Senhor, e a paz do Senhor a todos que participam conosco.